Amém. Vamos dar continuidade à nossa série de exposições no livro de Ruth. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, hoje no capítulo 2. Como já anunciado anteriormente, hoje veremos este atributo de Deus, a bondade de Deus, de forma abundante, aqui no capítulo 2 de Ruth, por meio de cada um destes acontecimentos históricos. Mudaram a vida de Ruth, de Noemi, bem como a história da humanidade, por assim dizer. Ruth, capítulo 2. Convido você a abrir a sua Bíblia, ou quem sabe acompanhar por aqui, mas se você está com a sua Bíblia, abra, mantenha a Bíblia aberta, atento a tudo que nós falarmos em relação a esse texto. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, filha minha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por causalidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Respondeu-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordens aos servos que não lhe toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os meus servos tirarem. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu-lhe Boaz e disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra depois da morte do teu marido, e como deixaste o teu pai, a tua mãe e a terra de onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, meu Senhor, pois me consolaste, e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come o do pão, e molha do vinho o teu bocado. Ela assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu os grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher e não a censurais. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as, para que apanhe e não as repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase uma efa de cevada. Tomou-a e veio à cidade, e viu a sua sogra que a havia apanhado também, e que lhe sobejava depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colhestes hoje? Onde trabalhastes? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor,
que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, um dentre os nossos resgatadores. Continuou Rute, a moabita, também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora Rute: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz, para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Até aqui, vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Senhor para a compreensão desse texto. Deus querido, nós louvamos o teu nome por sua palavra. Nesse momento pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes e o nosso coração para recebermos com fé esta que é a palavra do Senhor. Que seja, Deus, um tempo de edificação para a tua igreja e de glória, de honra ao teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos agradecidos. Amém. Rute é, como nós temos afirmado várias vezes, uma linda história de amor, como nós vimos na declaração de Rute para com Noemi na semana passada. Mas temos afirmado que é também uma linda história onde a providência de Deus se manifesta, onde a soberania de Deus, o governo de Deus é revelado, e uma história que demonstra a redenção que Deus preparou na eternidade. Os irmãos hão de se lembrar que em nossa última exposição, nós vimos que ter uma visão correta sobre Deus é extremamente importante para a nossa vida, especialmente quando nós enfrentamos algumas dificuldades. E o texto aqui está envolto numa grande dificuldade, um dilema familiar, que envolve não apenas a viuvez, a morte, a solidão, mas também desespero, amargura de alma, pessoas sem perspectivas de vida. E de um lado nós nos lembramos que Deus é soberano e é ao mesmo tempo justo. Deus governa todas as coisas, Deus é quem dita o caminho que nós devemos seguir, e isso não faz de Deus um Deus menos justo. Deus é justo e exige a sua justiça. Deus é quem provê juízo para aqueles a quem Ele quer disciplinar. Se para um lado, para os ímpios, a justiça de Deus é punição, para nós percebemos que a justiça de Deus, quando se revela, é disciplina e santificação. É interessante, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que Deus não é apenas soberano e justo, mas Deus é também misericordioso e compassivo. Estas foram as lições que nós aprendemos na exposição do capítulo 1. Então, partindo destes conceitos pré-estabelecidos, desses atributos de Deus, soberania, justiça, misericórdia, nós avançamos para o capítulo 2, onde a narrativa do texto nos apresenta um outro importante atributo de Deus. Deus é bom. Os salmos são riquíssimos em afirmar essa verdade bíblica. E nós veremos aqui no capítulo 2, como na dinâmica dos acontecimentos, a bondade de Deus vai revelando-se ao coração daquela que antes fora alegre, mas nesse momento está amargurada de coração, daquela que antes fora uma mulher casada, Rute, e agora é uma viúva que cuida de uma sogra igualmente viúva. A intenção hoje, como eu disse, é destacar, além da justiça e da misericórdia, a bondade de Deus. A bondade de Deus é que faz toda a diferença na nossa vida. Quero falar a respeito de como Deus é ao mesmo tempo misericordioso e bom. Deus é, ao mesmo tempo, um Deus justo, que exerce juízo, mas também um Deus misericordioso. No capítulo 1, nos 5 primeiros versos, Deus revela o seu juízo,
para com a impenitência do povo. E em todo o livro de Rute, nós veremos Deus manifestando a sua misericórdia, a sua longanimidade no seu trato com o povo. E agora, no capítulo 2, nós veremos a bondade de Deus. Quando nós olhamos para o texto de hoje, nós percebemos como aqui a bondade de Deus, ela se revela por meio de um outro atributo de Deus. A bondade de Deus se revela por meio da sua providência. Algumas vezes, na verdade muitas vezes, nós nos utilizamos de alguns termos teológicos e pode ser que isso não fique tão claro para os irmãos. Quando eu me refiro à providência de Deus, eu me refiro ao cuidado de Deus, o cuidado que Deus tem em prover tudo o que é necessário para o cumprimento dos seus planos, dos seus decretos. E isso inclui nos abençoar, como povo que somos de Deus. Então nós veremos em toda a narrativa como Deus vai provendo os meios necessários para abençoar a vida de Rute, para resguardar ou para cuidar, resgatar o coração amargurado de Noemi. E como nesse ato de benevolência de Deus, Deus revela o seu plano redentor. A providência de Deus é apresentada aqui no capítulo 2 como a bondade, que é uma espécie de antídoto para a amargura. Nós conhecemos a história do primeiro capítulo, como Noemi disse: não me chamem Noemi, me chamem de Mara, porque Deus pesou a sua mão contra mim. Nesse momento Noemi está fazendo um juízo errado, como se Deus estivesse punindo Noemi por causa dos seus erros, quando na verdade Noemi precisava ter olhado para aquelas dificuldades como uma forma de Deus trabalhar o seu coração. Ela ainda está amargurada, mas a bondade de Deus que se revela ao longo do capítulo 2, mostrará como Deus deseja tratar o coração dessa mulher. Então, nós devemos olhar para como termina o capítulo 1 e como começa o capítulo 2, para entendermos como Deus está provendo os meios necessários para que a redenção, não apenas de Rute e de Noemi, mas de toda a humanidade, pudesse de fato vir a acontecer. O verso 22 do capítulo 1 diz que então Noemi a terra de Moabe com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram em Belém no princípio da cega da cevada. É interessante, meus irmãos, como elas chegam em Belém, nos domínios de Judá, no povo de Israel, no momento certo, no povo certo, no lugar certo e na hora certa. Então elas chegam ali enquanto estava acontecendo a colheita, e vale lembrar que elas estão saindo de Moabe por causa da fome. Elas chegam no meio da colheita. O capítulo 2 começa dizendo que Noemi tinha um parente próximo do seu marido, que era dono de muitos bens, e esse homem atendia pelo nome de Boaz. Percebo que parece duas informações diretas, sem ter uma correlação muito aparente, mas elas fazem todo o sentido. Como Deus providenciou um momento adequado para que aquelas duas viúvas chegassem em Belém e ali fossem recebidas por alguém que Rute não conhecia, não sabia da sua existência e que Noemi muito possivelmente havia se esquecido. E aí nós precisamos considerar que a amargura muitas vezes cega o próprio entendimento daqueles que estão amargurados. Porque perceba, só lá no final do capítulo 2 é que Noemi vai se lembrar que Boaz era um parente próximo de Elimeleque, ou seja, era um possível resgatador das duas. Mas ela não se lembrou disso. Elas saíram de Moabe sem qualquer esperança. Rute vai para Belém, abandonando toda a sua vida, sem ter qualquer perspectiva de uma vida melhor lá em Belém. Então, nesse sentido, o capítulo 2 começa já de cara, antecipando a informação de que
há esperança em Belém. Embora Noemi estivesse com o coração amargurado, embora Ruth, movida por um amor sincero, uma decisão de ser boa para com a sua sogra, ela não tinha qualquer perspectiva de uma vida melhor ali. Mas o autor aqui do livro faz questão de antecipar que, embora nem Noemi tivesse se lembrado, nem Ruth soubesse, em Belém havia esperança para as duas. Ruth saiu de Moabe em direção a Belém, sem saber que ali havia esperança para elas, esperança de serem resgatadas. E aqui é muito interessante como nós percebemos que o autor, ele antecipa algumas informações que ele vai descrever mais no final do capítulo. Dizer quem era Boaz, como é que ele fazia, como é que era o seu caráter. Ele simplesmente coloca, elas chegaram ali e tinha um parente muito conhecido. E eu fico pensando, qual teria sido a razão pela qual o autor do livro de Ruth antecipou a existência de Boaz, para só depois falar de Boaz, para só depois apresentar Boaz a Ruth e eles terem ali o primeiro diálogo. Eu percebo, irmãos, dois fatores importantíssimos nesse verso, que, como eu disse, parece ter sido colocado aqui sem uma correlação com os acontecimentos, mas eu quero ler de novo o verso e apresentar para os irmãos essas duas informações importantes. Elas tinham chegado ali, um parente do seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Primeira informação que nos é apresentada a respeito desse Boaz, que até aqui a gente não sabe muito a respeito dele. Ele era um homem muito rico, próspero, de várias terras. E daí você pode dizer, o que isso tem a nos ensinar? Espera um pouquinho. Segunda informação, Boaz era parente de Noemi. Existe uma certa redundância. Esse homem aqui, tinha Noemi um parente do seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque. Se é parente do seu marido, tem que ser da família de Elimeleque. Mas perceba como o autor, ele deseja trazer uma ênfase muito grande de que Boaz, ele atendia a todos os requisitos para tornar-se um resgatador. E nós veremos isso um pouco mais adiante. Era necessário ser um parente próximo para exercer o papel de resgatador, de remidor. E era necessário que este parente tivesse condições financeiras para então resgatar nesse caso, aquelas que estavam desamparadas. Mas é interessante que o autor, ele simplesmente antecipa a informação da existência desse homem, e ele só vai narrar o diálogo deles um pouco mais adiante. E eu fico pensando, por que ele faz isso? Por que ele não deixou para fazer isso lá quando eles se conhecessem? Eu tenho a intenção, eu tenho a ideia, o pensamento, de que o autor deseja chamar a nossa atenção para o fato de que Deus está providencialmente ativo em cada um dos acontecimentos. Eu tenho para mim que a intenção do autor é deixar claro que Deus está agindo na história de Ruth e de Noemi de forma providencial e ativa. Aliás, como eu disse, a providência de Deus é a tônica central desse capítulo 2 da história de Ruth, bem como do primeiro encontro de Ruth com Boaz, e os irmãos perceberão como alguns podem até chamar de sorte. Lendo esse texto, nós percebemos tratar-se da soberana vontade de Deus, revelando-se na sua providência. Em Belém, Noemi e Ruth estão diante do dilema que elas enfrentavam lá em Moabe. Como eu disse, elas chegaram ali, duas viúvas, sem ter como se sustentar. E então elas estão num contexto onde é necessário prover recursos necessários para a sua alimentação. E então, elas não têm o que comer.
a gente percebe como o verso 2 nos diz que Ruth se dispõe a fazer alguma coisa para resolver aquele grande problema. Olha só, Ruth, a moabita, guarde esse termo, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela me disse: vai, minha filha. É interessante como nós percebemos Ruth como alguém extremamente empenhada, resoluta em apresentar uma solução para os seus problemas. A ideia é, ou ficamos chorando pelos caminhos, ou arregaçamos as mangas e procuramos uma solução para o nosso problema. É muito interessante como nós percebemos alguns detalhes aqui por meio da atitude de Ruth. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos o autor tratando Ruth por um codinome, por um adjetivo, que nesse contexto tem um ar meio que de pejorativo. Olhe, Ruth, a moabita, verso 2. Verso 22, nós também lemos: voltou da terra com Ruth, sua nora, a moabita. É muito interessante como esta moabita estrangeira nos é um exemplo de extrema responsabilidade e humildade. E é muito interessante como o texto trata de Ruth como sendo uma mulher extremamente trabalhadora. E aí, nós percebemos que a solução de Ruth foi: eu vou para o campo apanhar algumas espigas. E pode ser que alguém pense: olha só, trabalhadora que nada, ela foi roubar umas espigas na beira da estrada, como de vez em quando a gente vê as pessoas fazendo aqui, não é? Não é isso que está acontecendo aqui. Olhe como a narrativa do texto vai nos apontando para o fato de que Ruth e Noemi estavam no lugar certo e na hora certa. É interessante que Ruth diz: eu vou para o campo apanhar algumas espigas. E esta expressão, apanhar espigas, está apontando para uma lei, a lei da respiga, descrita lá no Antigo Testamento. E eu vou pedir para alguém abrir para mim Levítico capítulo 19, versos 9 e 10, para que a gente entenda o que está acontecendo aqui. Levítico 19, versos 9 e 10. Meus irmãos, então, nós vemos aquilo que ficou conhecido como a lei da respiga. Aqui, Deus está provendo meios pelos quais os pobres e menos favorecidos tivessem com o que sobreviver. A ideia é: vocês não colherão os cantos da lavoura. Era proibido. Esses lugares eram reservados para as viúvas, para os mais pobres. Então, quando você passar colhendo aquilo que ficou por colher, não volte para pegar. Não tem aqui a ideia de que você faz a colheita e depois faz a varreção do café? Então, isso seria condenado naquele tempo lá para o povo de Israel. E a ideia aqui é que os plantadores, os donos de terra, teriam que ver que era Deus que estava provendo aquilo que lhes era necessário. A ideia é: eu estou dando para vocês tudo que vocês têm, e ao mesmo tempo que eu estou dando para quem não tem aquilo que é necessário para que eles tenham vida. Então Deus, muito tempo antes de Ruth, já estava provendo meios necessários para que no momento da necessidade de Ruth e Noemi, elas fossem assistidas. Irmãos, percebam que Noemi e Ruth poderiam ter ido para qualquer lugar,
Mas a lei da respiga só existia para o povo de Israel. Só era uma lei aplicada ao povo de Israel, que tinha como finalidade assistir os menos favorecidos, estrangeiros, basicamente estrangeiros, e viúvas. E então nós percebemos como a escolha delas de ir para Belém, na verdade, é mais uma ação soberana de Deus, atraindo aquelas duas, provendo meios necessários para que o seu plano redentivo pudesse acontecer. Qual é o contexto da redenção que virá sobre Ruth e Noemi? É justamente o período da colheita da cevada, do trigo, que nós veremos um pouco mais adiante. Mas é interessante, meus irmãos, que esta informação, a lei da respiga, não é tudo de importante que nós tiramos desse texto, porque não basta a existência de uma lei, é necessário que ela seja cumprida, é necessário que haja garantia do seu cumprimento. E aí você pode me dizer, não, mas o povo de Israel era um povo cumpridor de lei, porque o povo de Israel se gabava por ter muitas leis e cumprir a lei. E eu teria que concordar com você, excetuando o fato de que este é o período dos juízes. Uma terra sem lei, onde cada cabeça é uma sentença. Um período de maior depravação moral do povo. Um povo sem liderança, onde cada um corria para qualquer lado e cada um fazia aquilo que estava na sua própria mente. Por gentileza, alguém abra para mim Juízes capítulo 21, verso 25. Este verso, ele é repetido algumas vezes no livro de Juízes, para demonstrar o completo estado de afastamento do povo de Deus. Juízes 21, um pouquinho para trás aí, verso 25. Naqueles dias, está fazendo menção aos 350 anos que os juízes julgaram o povo de Israel, e cada um fazia, não havia rei, ou seja, não havia alguém que controlasse todas as coisas, e então cada um fazia o que melhor lhe parecesse. A ideia é, até existe uma lei, mas eu decido não cumprir a lei, eu decido não obedecer à lei. Então perceba que não é apenas o fato de existir uma lei que garantisse a subsistência de Ruth e Noemi, mas o fato de que ela caiu, por assim dizer, no campo de um homem que decidiu cumprir a lei, no campo de um homem que era bom de coração, no campo de um homem que estava desejoso de abençoar alguém como recompensa do bem que essa pessoa havia feito. Nós veremos isso um pouco mais na sequência. Então, nós caminhamos um pouco mais no texto, e nós vimos como aqui, nós podemos ver, como dos versos 3 a 7, Deus guiando os passos de Ruth em direção à sua redenção. Ela chegou ao campo após os segadores. Segadores aqui são os ceifeiros aqui, quem está colhendo. Por causalidade, a ideia é, tipo meio que por acaso, ela entrou no que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém com os seus segadores. A ideia é, tipo, por acaso, Boaz saiu de Belém da cidade e foi para a roça dele. O Senhor seja convosco, respondeu-lhe eles. O Senhor te abençoe. Nós percebemos algumas características do caráter de Boaz sendo reveladas aqui. Quando nós queremos conhecer o coração de alguém, já existe o ditado: quer conhecer alguém? Dê poder a esse alguém. Boaz nos é apresentado como alguém que não faz diferença entre servo e alguém igual a si mesmo. O texto diz que ele chegou, os seus trabalhadores estavam ali, e ele então meio que cumprimenta eles, dizendo: o Senhor seja convosco. E eles retomam abençoando Boaz. A gente vai ver isso um pouco mais adiante, quando na hora do almoço, Boaz se assenta junto com os seus trabalhadores e come com os seus trabalhadores. Uma belíssima demonstração de humildade. Então, o caráter de Boaz está sendo apresentado aqui num contexto onde
por acaso, lembra que eu disse que o autor de Ruth, ele é meio atraído por traços de ironia? Meio que, por acaso, Ruth estava no lugar certo, na hora certa, e do nada, entre aspas, ela entrou no campo de Boaz. E, do nada, Boaz saiu de Belém e foi encontrar os seus trabalhadores. E o texto diz que ele chegou lá. Depois, o texto diz, ele perguntou a um dos seus servos. A ideia é, quem que é aquela moça ali? Qual? Aquela ali. Que moça que é aquela ali? Verso 6. Aquela é a moça moabita. Perceba, irmãos, como Ruth é sempre tratada com essa expressão acompanhada, como quem faz uma diferenciação. É a estrangeira. É aquela que veio de Moabe. Ela veio com Noemi da terra de Moabe. Então, disse-me ela, deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde manhã, está até agora aqui, menos um pouco do que esteve na choça. É interessante, irmãos, como aqui Deus está provendo os meios necessários para que Boaz, um homem justo, um homem reto, um homem que teme a Deus e respeita as leis de Deus, pudesse, entre aspas, por acaso, encontrar uma mulher desventurada e por acaso, essa mulher, esse Boaz era parente de Noemi, a sogra dela, para que por acaso, a gente vai ver na sequência, Boaz já tivesse ouvido a respeito daquilo que Ruth havia feito com a sua sogra. É interessante, irmãos, como parece existir aqui ironia do autor em tratar desses acontecimentos como sendo coisas fortuitas. Como quem diz, nossa, que sorte ela ter caído na roça de Boaz. Que sorte elas terem chegado com fome da terra de Boaz no meio da colheita. Mas que sorte ela ter conhecido o dono da plantação. Mas é muita sorte esse homem ser um homem de coração bom, que é cumpridor da lei e que deixou com que ela colhesse as espigas que estavam por ali. Talvez um incrédulo pudesse ler esse texto sob essa ótica. Mas nós, irmãos, precisamos olhar para cada um destes acontecimentos como sendo a providência de Deus guiando o curso de Ruth. Todas estas coisas foram obras da providência de Deus, montando o cenário para o cumprimento do seu plano, um plano cheio de bondade, de onde viria a genealogia do Salvador, do Remidor, não apenas de Ruth, não apenas de Noemi, de Boaz, mas de todos aqueles a quem Deus quis salvar. É justamente a bondade de Deus que nos salta aos olhos na segunda metade desse texto, quando Ruth então tem um encontro com Boaz. A bondade de Deus, como sendo aquele que provê todas as coisas, são vistas nas atitudes de Boaz para com Ruth. Irmãos, percebam, não foi por acaso que Deus colocou Ruth no caminho de Boaz, ou o contrário. A bondade de Deus é manifesta na bondade com que Boaz se refere a Ruth, como Boaz trata com Ruth. Diferentemente das outras vezes em que Ruth é chamada de forma meio que pejorativa, Ruth, a moabita, perceba como Boaz chama Ruth. Olhe para o que diz o verso 8. Então disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha. Existe carinho, existe atenção em chamar Ruth como sendo uma filha, alguém que agora, naquele momento, parece estar sob a sua proteção. E isso vai ficar claro quando Boaz não apenas trata Ruth com respeito, não fazendo diferenciação para o fato dela ser moabita, como também Boaz lhe assegura proteção. E a ideia aqui é proteção física. Nós vemos no texto como Boaz diz para ela, fique aqui, pode colher aqui na minha terra, tome a água dos meus servos, porque não foi eu que dei ordem para os meus servos não tocar você?
E aí você diz, nossa, mas esse povo era meio estranho, hein? Mais uma vez, precisamos nos lembrar que o tempo dos juízes foi um tempo muito difícil. E se você quer saber o que acontece com vulneráveis, com mulheres vulneráveis, lá na sua casa, quando você chegar, leia o capítulo 19 de Juízes, para ver como havia maldade no coração dos homens. E porque, quando nós vemos Boaz defendendo Ruth, nós percebemos a própria bondade de Deus sendo manifesta na vida daquela mulher aqui. A ideia é, Ruth achou graça aos olhos de Boaz. Será mesmo que foi de Boaz? Ou Ruth achou graça nos olhos do Senhor? E o texto continua. A bondade de Boaz para com Ruth não cessou. Quando nós olhamos para os versos 15 a 16, nós percebemos, aí tem um salto, daqui a pouco eu volto no diálogo deles. Lá na frente, a gente vê que existe ali, irmãos, um plano de Boaz, para que de forma secreta ele pudesse abençoar a vida de Ruth, ampliando os resultados da sua colheita. E aí é o seguinte, de verdade, seja sincero comigo, quando você olha um homem tratando uma mulher tal como Boaz, me parece quase impossível não desconfiar das intenções de Boaz. Fala para mim se você já não pensou nisso. Quando ele chega para o servo e diz, quem que é aquela ali? E depois daquilo, ele parece mover tudo para abençoar Ruth. Quando você vai ver no texto, você vai ver que na hora do almoço, ele não apenas comeu com seus servos, mas chamou Ruth para perto dele e disse, vem cá, pode comer aqui. Aquela que veio para Belém, só, alimento é uma boa estratégia, né? Romântica, né? Então ele veio, não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas ele veio para ali, vamos pensar, Ruth não era uma menininha muito mirradinha, porque ela voltou para casa com 20 litros de cevada. Então assim, é alguém que aguentava peso. E Boaz, eu acho que entendeu isso, está trabalhando desde cedo, fez um mega de um prato de pedreiro para ela, e o texto diz que ela comeu e sobrou, a ponto dela levar uma marmitinha junto com a cevada para dar para sua sogra na hora que ela chegou em casa. E é muito interessante como Boaz serve, como Boaz é atento para com Ruth, e é muito interessante que quando nós olhamos para isso, a ideia que a gente tem é, você está com segundas intenções. Pode ser que ele estivesse, pode ser, irmãos, que talvez Boaz tenha sentido imediatamente alguma coisa por Ruth, mas quando eu olho para o texto, versos 10 a 13, aí eu quero convidar você a voltar para o diálogo deles. A gente vai ver que logo depois que Ruth percebeu que Boaz estava tratando ela com certa diferenciação, a atitude de Ruth me saltou aos olhos. E olha só como aqui a gente percebe que, embora, talvez, quem sabe, Boaz tenha ficado meio balançado pelas madeixas de Ruth, a intenção do coração daquele homem era de ser instrumento de Deus para abençoar aquela mulher. Olha só como o diálogo deles acontece. Então ela, depois de perceber que Boaz estava sendo muito bonzinho com ela, ela faz o seguinte, inclinando-se com o rosto em terra, lhe disse, como é que me favoreces e me fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? A ideia é o seguinte, por que você está sendo tão bom para comigo? Com o rosto em terra, gesto de humilhação, eu quero entender quais são as suas intenções, por que você está me tratando assim? Eu estou percebendo que eu estou sendo privilegiado aqui. Então o texto nos diz, e aqui são reveladas as reais intenções de Boaz. Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e como deixaste o teu pai e a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste a um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Irmãos, é espetacular. O texto não diz
Em que momento Boaz ficou sabendo da história de Noemi e Ruth? Tenho para mim que foi naquele momento quando elas chegaram em Belém, e aí o povo começou a cochichar, é mesmo Noemi? É mesmo Noemi? Olha o que aconteceu com Noemi. Isso provavelmente chegou aos ouvidos dele. Mas perceba como de forma providencial, Boaz ficou sabendo do que Ruth fez a Noemi antes de se encontrar com Ruth. E agora nós percebemos que Boaz chega até Ruth como alguém que deseja abençoar alguém que abençoou outra pessoa. Perceba como a providência de Deus está ditando o rumo dessa história. A bondade de Ruth para com Noemi agora está sendo recompensada pela bondade de Boaz para com Ruth. Perceba, irmãos, como Ruth foi tão boa para com Noemi, que agora Boaz, um homem rico, que era parente de Noemi, se sente meio que na obrigação de fazer alguma coisa para ajudar essa mulher. Eu percebo aqui uma outra informação importantíssima a respeito de Boaz, e fica muito claro nesse texto. Boaz não se vê como fonte da bondade, mas como instrumento dela. Boaz não se coloca como alguém acima da média, que deseja fazer algo muito fora da curva, embora ele estivesse fazendo. Em outras palavras, Boaz aqui está dizendo que ela veio buscar refúgio debaixo das asas do Deus de Israel, que é a melhor decisão que alguém pode tomar. E ele deseja ser instrumento da bondade do Deus de Israel para com aquela que busca refúgio. Então Boaz não se coloca como benfeitor, mas como instrumento daquele que deseja abençoar. O texto segue, e no verso 18 a gente vê qual que foi o produto da bondade de Boaz, por assim dizer, a bondade de Deus para com Ruth. Ela chega em casa com 20 litros de cevada e uma marmitinha que sobrou do prato farto de pedreiro que Boaz fez para ela na hora do almoço. Irmãos, perceba como Deus está cuidando de Ruth e de Noemi de forma extraordinária. E como Boaz aparece na história como um benfeitor até esse momento, na frente como um comprador, um remidor, na verdade como um instrumento de Deus para levar a sua bondade para aquelas que Deus tinha planos. Aí Ruth revela que toda aquela colheita de 20 litros havia sido extraída do campo de um homem chamado Boaz. Foi nesse momento que Noemi disse: quem? Ué, o moço chama Boaz. Quem? Por minha conta isso. Chama Boaz. Nós temos um remidor em Israel. Nesse momento, por assim dizer, a ficha de Noemi parece ter caído, e aquela que antes chegou com o coração amargurado em Israel, agora consegue ver a providência de Deus em ter se lembrado de que em Belém havia um parente próximo do seu marido Elimeleque, e se ele se enquadrasse nos requisitos para remir as duas, isso poderia ser feito. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus fazendo brotar esperança num coração amargurado. É Deus demonstrando a sua bondade por meio da bondade de outras pessoas, como quem deseja dizer: eu estou no comando. E aqui, e a partir daqui, nós veremos na semana que vem, como o coração de Noemi é tratado por Deus, é transformado por Deus, e ela deixa de ser Mara para ser de novo Noemi, alguém que tem esperança. A gente vai ver na semana que vem, se Deus permitir, como Noemi, até meio de forma atabalhoada, ela quer se tornar meio que um cupido. Sabe quando você quer? Nossa, mas esse casalzinho aí dá tão certo. Noemi começa meio que querer mexer os pauzinhos para dar certo, porque se esse casamento desse certo, elas teriam sido remidas, compradas, resgatadas. Então Noemi começa a ver esperança em todos esses acontecimentos. O capítulo 2 do livro de Ruth
é uma história belíssima de amor, de uma nora para com uma sogra. Mas é também uma belíssima história de amor de um Deus para com as pessoas vulneráveis. É uma belíssima história de amor de um Deus para com aqueles que Ele, do seu coração, desejou salvar. E embora muitos dos seus filhos vejam as dificuldades do mundo com amargura no coração, como se fosse uma espécie de punição, Deus, na verdade, está provendo santificação. E com atos soberanos de providência, Deus está guiando a história da humanidade, para que no fim, Ele possa cumprir o seu plano de redenção. Nós sabemos como essa história está apontando para Jesus. E sabe, irmãos, hoje, depois de Jesus, nós sabemos como Jesus apontando para a segunda vinda, para a consumação. E por isso nós precisamos olhar para a história de Ruth como uma... Embora concluir com 3 aplicações desse texto. O que essa história do capítulo 2 tem a ver com a nossa vida e como isso afeta o nosso relacionamento com Deus. Em primeiro lugar, Deus deu 20 litros de cevada. Ele, por amor a você. Nós precisamos viver mais, nós precisamos ter mais alegria no nosso coração. Aquela que antes fora amargurada, começou fazer festa quando viu a sua nora chegando em casa com 20 litros de cevada e uma marmitinha de cereais tostados. Nós temos muito mais do que 20 litros de cevada e uma marmita. Nós recebemos a doação do próprio Deus, que se entregou na cruz do Calvário por aquilo que Noemi esperava, serem remidas. Nós fomos remidos, nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não permita que as dificuldades, que os dissabores dessa vida tirem a alegria desse grande presente que nós recebemos. Terceira e última aplicação: revele a bondade de um Deus que é bom. Você mesmo seja um canal de bondade de Deus para as pessoas, como foi Boaz. Tenha uma coisa em sua mente: você não é bom, mas Deus, que é bom, pode nos fazer produzir bondade. E nós podemos ser instrumentos pelos quais o Deus de bondade, misericórdia e justiça alcança a vida daqueles que Ele deseja transformar a vida. Todas essas lições, o capítulo 2 de Ruth está nos ensinando. Que Deus nos ajude a não apenas compreender esse texto, mas aplicá-lo às nossas vidas. E como eu disse, a história de Ruth é muito bela, é belíssima, é uma verdadeira história de amor, mas é também sobre providência, soberania e principalmente redenção. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Alguém quer fazer alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida e quer fazer alguma pergunta? Tarefa para a semana que vem. Leiam o capítulo 19 e não fiquem tão assustados.
de Juízes, capítulo 19 de Juízes, e não fiquem tão assustados. E aí os irmãos vão entender como Boaz foi bom em proteger a vida de Ruth. Muito bem, irmãos, vamos orar, encerrando o nosso estudo de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, vamos falar com o Senhor. Lembrando que sexta-feira nós temos atividade aqui na igreja, então se você é pai de criança ou de pré-adolescente, encaminhe. Nós teremos atividade com os Conexão Teens, vai ser na roça, vai ser um luau lá no sítio do vovô Homero. Eu vou colocar esse aviso no grupo, eu vou estar pegando os adolescentes aqui de ônibus, vou levar para a roça e nós estaremos voltando. Os pais devem buscar eles aqui às 10 horas da noite, quando a nossa atividade vai ter terminado lá e nós estaremos aqui. Eu vou dar esses detalhes no grupo da igreja e no grupo do Conexão também. A Conexão Kids vai acontecer atividade normal aqui na igreja, e no sábado nós teremos o Sábado Kids, que é outra atividade para todas as crianças. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Deus, por esse tempo de reflexão. Obrigado, Deus, por essa história belíssima que aponta para a bondade do Senhor, para o cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Obrigado a Deus, porque nós podemos ter esperança num Deus que anda conosco, que permanece do nosso lado. Um Deus que ao mesmo tempo é justiça, mas é também misericórdia. Um Deus que é bondade. Obrigado por tudo isso, ó Deus. Obrigado por Jesus Cristo, por essa redenção que nos alcança. Que a bênção do Senhor seja sobre as nossas vidas hoje, sempre nos guiando pelo seu caminho. Que possamos, ó Deus, ser verdadeiros instrumentos de bênção na vida das pessoas. Ó Deus, que o Senhor faça de nós, ó Deus, instrumentos para alcançar os perdidos. Essa é a nossa oração, nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Ótima semana, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.